E seguimos! O tio dessa vez nem tchau deu no outro vídeo, né? Mas vamos seguir em frente. A gente precisa entender, então, dando prosseguimento a essa ideia de quem que é o aprendiz, né? Aquela coisa, o que é, como faz, o que, como se alimenta e coisa e tal, que você já viu em determinada emissora por aí que não está pagando o meu salário, então não vai ter propaganda, a não ser esta aqui, meio que às escuras, certo? Bom, já falei, quem pode ser o jovem aprendiz entre 14 e 24 anos? Eu estou pensando então, ele está cursando ali ensino fundamental ou ensino médio. Afinal de contas, se eu estou pensando no jovem aprendiz, eu também tenho que pensar naquela relação ali. Eu não posso confrontar, digamos assim, o estatuto da criança e do adolescente. Lembra que dentro daquela ideia de dignidade da pessoa humana, vamos tá ligando aí, lembra também do conceito que direito sempre é essa ideia de teia de aranha, um fiozinho tá ligado ao outro, então lembra que o tempo todo eu não posso tirar a dignidade da pessoa humana. Eu tenho que respeitar o estatuto da criança e do adolescente. O jovem aprendiz, e aí tem o estatuto também da juventude, né? Visto que o jovem aprendiz ele também pode estar ali acima dos 18 anos até os 24 anos, ele pode ser enquadrado na lei da aprendizagem. Só que assim, precisa estar estudando também. Até porque eu acho isso super interessante, porque além de você, como que eu vou dizer assim, você proteger o direito, você fala bem assim, olha, esse jovem que está na condição de aprendiz, ele está com o seu direito de aprender, de estar também em sala de aula, protegido, ele também está incentivando. Porque que incentivando, olha que legal. A lei fala bem assim, olha, de 15%, de 5% a 15% a empresa tem que, de médio e grande porte, tem que dedicar esse contingente para jovens aprendizes. E aí, ou seja, uma oportunidade, uma forma que você tem de entrar no mercado de trabalho. Se você tem essa forma, em contrapartida, ela fala a seguinte ideia, olha, mas você tem que estar estudando. Ou seja, você além de ter um ofício ali sendo aprendido, você tem uma remuneração para aprender esse ofício, você também necessariamente tem um incentivo e obrigação de continuar a sua vida como estudante e aí traçar depois rumos maiores para sua vida, né? Fazer depois uma faculdade, né? E seguir aí com uma formação que vai ser sempre de excelência. Isso é o que eu mais espero. Beleza? Então, assim, você para isso tem que comprovar a sua escolaridade, né? Não adianta você chegar lá e falar bem assim, não, eu estou matriculado, da mesma maneira como eu já devo ter falado para você em uma dessas aulas aí, que eu, para estar aqui dando aula para vocês, eu tive que tomar algumas vacinas que não estavam tomadas. Eu tinha que comprovar que eu estava com as minhas vacinas em dia e não adiantava chegar e falar bem assim: não, gente, fica tranquilo, tá tudo ok, tá tudo certo. Não, é necessário documento, é necessário papel, é necessário comprovação. Uma coisa que eu, como instrutor da área jurídica, da área do direito, sempre falo para vocês: prezem essa formação de documentos, prezem a formação aí de provas, na verdade, do que você está fazendo e como você está fazendo, né? Então tá, já pensamos aqui. A lei da aprendizagem, 10.097/2000. Quem pode ser o jovem aprendiz? Jovens dos seus 14 aos 24 anos de idade, necessariamente ele precisa estar estudando, tá? Ele tem que estar matriculado ou no ensino fundamental ou no ensino médio, e aí eu preciso colocar uma pequena observação aqui. Qual que é a observação, professor, que você precisa colocar? É quanto à questão da pessoa com deficiência, tá? Desse jovem aprendiz, ele tem alguma deficiência mental. Eu preciso ter colocado ele em lugares que vai ter habilidades e competências, tá? Então, assim, não adianta simplesmente eu ter resguardado o direito da pessoa que tem alguma deficiência mental e que ela seja colocada em um lugar que, na verdade, ao invés de ser, como que eu vou dizer assim,
tendo como foco a aprendizagem, na verdade ali ela pode passar até por situações vexatórias. Então é necessário ter também esse cuidado, essa observação quando nós estamos falando de jovens aprendizes. E aí, super importante, jornada de trabalho. 6 horas, ok? Pode se estender a 8 horas se esteja colocado para os aprendizes, como que eu vou dizer assim, destinadas à aprendizagem teórica, tá? Então, mais uma vez, 6 horas é a sua jornada como jovem aprendiz. Se você tem na sua jornada como jovem aprendiz também essa aprendizagem teórica, pode ser estendido para 8 horas. Percebe aqui a diferença também para a CLT? Entendeu? Tem uma jornada aqui reduzida. Isso é muito, muito, muito importante para ser pensado, para ser assegurado. E aí vamos para a ideia do contrato. Para o direito é muito importante essa ideia de contrato, certo? É claro que assim, se a gente for pensar nas demais formas, em todas as formas de relação jurídica que nós temos, nós vamos entender que existe vários, como que eu vou dizer assim, ideias do que eu posso pensar como um contrato. Então, por exemplo, na nossa primeira aula, quando a gente faz quando eu me apresento, quando eu falo para você sobre o sistema, na verdade, as formas que você está dando, eu tenho ali, na verdade, então, um contrato verbal. Mas existe uma coisa que é importantíssima para nós, é você ter um contrato, esse contrato em si realmente escrito, realmente colocado de forma a ser, como que eu vou dizer assim, bem pontuado, sabe? O direito, ele precisa, as relações precisam sempre estar nos seus mínimos detalhes. Onde que ocorre sempre o problema? É justamente quando essas relações não estão sendo colocadas nos mínimos detalhes. Por isso que vira e mexe você vê eu falando sobre documentos, sobre guardar documentos, sobre geração de documentos. Por alguns dias, às vezes, vocês devem ter ouvido eu falar sobre a questão das relações de troca de mensagens, por exemplo. Falei para vocês sobre e-mail, falei para a senhora, você tem ali, na verdade, uma prova documental de algum ato, e aí dei várias dicas sobre cuidados que vocês devem estar tomando. Bom, se eu estou pensando em relação de aprendizagem, é a mesma coisa. Da mesma forma que eu falei que você não pode estar simplesmente falando, não, eu estou trabalhando e sem provar que você esteja trabalhando, quando eu estou pensando em olhar e falar a seguinte coisa, olha, eu estou aqui numa relação de contrato de aprendizagem. Isso precisa estar realmente explícito. Tem que estar explícito que o seu contrato é um contrato de aprendizagem. E aí o que acontece? Seu contrato ele tem uma duração máxima, ele tem uma duração de 2 anos. Você vai ficar ali durante 2 anos como esse jovem aprendiz, ou seja, diferentemente de um contrato pela CLT, um contrato de trabalho, vamos colocar aqui, normal, em que você pode ter duração aí até que seja rompida por alguma forma a sua relação de trabalho por uma das partes, né? Mas não é uma relação de trabalho que ela está necessariamente tendo um fim. O contrato de aprendizagem não, ele tem um fim. Você pode ficar ali 2 anos no máximo e vai ser findado o seu contrato de aprendizado, né? Isso está anotado, anotação em carteira de trabalho, tá? Previdência social, direito seu também. Você tem um salário mínimo e esse salário mínimo é salário mínimo hora, tá? Então o que acontece? Você tem que pensar que você está recebendo legalmente pelas horas que você tem trabalhadas, tá? Uma coisa que eu acho super interessante aí é sobre as férias. Olha que legal você que está na situação aí, está amparado pela lei da aprendizagem. As suas férias no seu contrato de trabalho, ela tem que obrigatoriamente coincidir com as suas férias em período escolar, certo? E não existe parcelamento disso. Você não vai pegar 10 dias de férias e depois pega mais 15 dias. Não. Você vai pegar as férias no completo e necessariamente no seu período de férias escolar. Que é uma garantia que você vai ter realmente o seu período de férias. Diferentemente de qualquer outro contrato. Existe, claro,
Jovens, às vezes o jovem ele está numa universidade, por exemplo, e ele também tem o seu contrato de trabalho, só que o contrato de trabalho dele não é o contrato de aprendizagem. Este não vai ter obrigação, por exemplo, o empregador não tem obrigação de fazer com que coincida as férias. No caso do jovem que ele está amparado pela lei de aprendizagem, não. Isto ele necessariamente coincide uma com a outra. Acho isso super interessante, super bacana. Recordo na minha adolescência que ficou para trás faz muito tempo. Você sabe disso. Recordo que na época eu ainda não trabalhava, comecei a trabalhar um pouquinho depois ali, já indo para a juventude, mas eu recordo de colegas de trabalho que eles já trabalhavam, não estavam amparados na época por nenhuma lei ali de aprendizagem, então tinha um trabalho num contrato normal com a de CLT, respeitado, é claro, as diretrizes da CLT, mas eu recordo de ver essa reclamação muitas vezes. Eles ali falando, olha, pô, tô de férias do teu trabalho aí, mas pô, tem que ficar vindo para a escola aqui, para o colégio, não vai dar para depois, quando eu pegar férias aqui, ir viajar porque eu vou estar em trabalho. Ou seja, a lei ela é feita para estar olhando esse lado, ou seja, você tem o seu direito de férias, você tem o seu direito de se ausentar, inclusive, da sua cidade, ir para onde você bem entender nesse período, porque ele vai coincidir com o seu período de férias letivas. Ok, agora vou me despedir aqui como manda o figurino e dizer, é claro, aquilo que vocês devem estar acostumados a me ouvir dizer, que logo mais tem mais. Até!